Precisamos falar sobre o goleiro Cássio, mas antes, deixa o Cássio falar sobre o Cássio. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa ter, acima de tudo, respeito. Você é uma pessoa que sempre teve um respeito muito grande por nós, toda vez que parou para nos conceder entrevista e pela história linda que você escreveu dentro do Corinthians. Mas eu preciso te perguntar neste momento que falta confiança para todo mundo. Falta confiança até para uma pessoa como você que já passou por tudo dentro do Corinthians? Questão de faltar confiança. Eu acabei tendo um gol, tomei o gol defensado, depois eu fiz um monte de defesa, poderia ter perdido mais. Mas tudo bem, eu entendo. Quando eu comecei o ano, eu sabia que ia ser assim, a conta ia sempre sobrar pra mim. Se eu tomar um gol de pênalti hoje é falha minha. Eu erro, eu vou te falar, tô indo até em psicólogo, psiquiatra, porque tá velho. Difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha. Hoje eu tomei um gol defensável. Mas às vezes é difícil assim, sabe? Porque eu tô pagando a conta há muito tempo. Há um tempo. E se tu olha meus números não são ruins, meus números são bons. E pode botar a culpa em mim, cara. Não tem problema, velho. Eu acho que a gente é o grupo e não interessa. Acho que as coisas vão sempre sobrar pros mais velhos e tal. E beleza, cara. Só que eu sou ser humano. Eu sou igual, uma hora a conta vem assim com todas as situações. Mas tudo bem, pode botar na minha conta assim como os outros jogos, os outros gols. O time não fazer gol também deve ser culpa minha também. Desculpa o desabafo, mas às vezes enche o saco, né, cara? Eu sempre fiz de tudo pelo Corinthians e tô muito tranquilo com a cabeça, cara. Se esse for meu último ano no Corinthians, meu tempo acabar aqui, pra mim também sou muito grato. Puta, tudo que eu vivi aqui no Corinthians foi maravilhoso. Eu tenho que agradecer todo mundo aqui, mas às vezes, velho, desculpa o desabafo, mas às vezes cansa, sabe? Porque eu sou um ser humano e se tem uma coisa que nunca faltou de mim no Corinthians, foi trabalho e dedicação e empenho por essa instituição. Primeiro de tudo, parabéns ao repórter pela sensibilidade. Ele foi muito bem no jeito de fazer a pergunta, né? A forma de fazer a pergunta, na verdade, é tudo. Ele foi muito bem. E eu acho que esse tom respeitoso com o Cássio, com a história do Cássio, tem que ser também o tom desse vídeo aqui. Eu sou um fã do Cássio, não sou corintiano, como vocês sabem, mas o Cássio é um dos maiores goleiros que eu vi, ganhou tudo, e o Cássio merece muito respeito na forma como a gente vai falar com ele quando ele está passando por uma fase difícil como agora, ele e o Corinthians. Pelo fato do Cássio ser o maior ídolo do clube lá, claro que está tudo estourando em cima dele, e ele confessa que está indo em psicólogo, em psiquiatra, ele não está bem. Esse não é o tema do vídeo, isso é muito pessoal dele, e a gente tem que respeitar também. O que eu queria conversar com vocês é de futebol, é bola. Falar do Cássio do ponto de vista do futebol. Em um determinado momento da entrevista, ele fala assim: os meus números estão bons. Será que estão mesmo? Eu fui olhar. Porque outro dia na live, conversando sobre o Corinthians, eu falei, eu acho que o Cássio está muito exposto. Eu acho que, na verdade, as coisas estão estourando demais em cima do Cássio e por isso ele está falhando mais. Aí eu fui olhar os números. E não, eu tô errado. A bola não está estourando mais no Cássio, não. Era uma impressão minha e eu estava equivocado. Se você for olhar os números de finalizações que o Corinthians sofreu de 2018 até 2024, 2023 foi um ponto lá acima da curva, tava horrível. Aí sim, tava estourando muita coisa na cara do Cássio. Mas se você pega ali, ó, 18, 19, 20, 21, 22, tá mais ou menos a mesma coisa. Acima de 10 finalizações sofridas, menos de 15, mas tudo ali mais ou menos a mesma coisa. E 24 também tá bem ali dentro da média. Então não, eu tava errado. A bola não está estourando mais na cara do Cássio, não é verdade? Então se a bola não tá chegando mais ali na cara do Cássio, ele não tá mais exposto, se não é isso, o que será que tá acontecendo? Aí eu fui olhar algumas estatísticas avançadas. Eu sei, Thiago, virou planilha de Excel, mas é porque é o seguinte: a gente assiste ao jogo e a gente tem uma sensação, uma impressão, que a gente vai lá na mesa do bar e fala para os nossos amigos. Mas, cara, será que essa impressão é verdade? Será que realmente o Cássio, nessa temporada, está tomando gols que ele não tomava? Está falando mais do que o normal? E aí a gente vai ter que olhar essas duas barrinhas, a vermelha e a verde. Calma. A vermelha é bem simples. Vermelha é média de gols sofridos do Corinthians por partida. Então você pega ali 2018. 0,7 alguma coisa, né? Quase 0,8, 2019 quase 0,8, 2020 quase um gol por partida, 21. A barra vermelha é gols sofridos por partida. E você vê que 2023, lembra que finalizaram mais, né, no gol do Corinthians? O Corinthians chegou a tomar mais de um gol por jogo na média. Bastante. E aí tem a barrinha de 2024, que também, o Corinthians está tomando um gol por jogo na média. O que é a barrinha verde? É aí que entra a estatística avançada e entra o Expected Conceded Goals. Calma. Expected Conceded Goals é um cálculo com máquinas, inteligência artificial, estatística, vários cientistas, vários nerds, e é o seguinte: quantos gols o goleiro deveria ter tomado? Expected Conceded Goals.
quantos gols ele poderia ter defendido, quantas bolas eram indefensáveis e ele defendeu. E a gente gritou, Cássio! E quantas bolas eram fáceis, ele deveria ter defendido e não defendeu. Eu sei que é complicado, mas para simplificar mais ainda, é só olhar esse gráfico e dizer o seguinte: quando a barra verde está acima da barra vermelha, significa que o goleiro andou fazendo uns milagres. Significa que a bola chegava na cara dele, cara a cara com o atacante, tipo o Diego Souza, e ele defendia. Era uma bola que ele não deveria ter defendido. O cara deveria ter feito o gol. Mas o goleiro foi lá e Cássio fez um milagre. De novo, então, barra verde acima da barra vermelha significa que o goleiro foi bem na temporada. 2018. O Corinthians deveria ter tomado aquela quantidade de gols da barra verde, mas tomou só a barra vermelha. Essa diferença é o Cássio. 2019, quase pau a pau, mas o Cássio foi um pouquinho melhor, barra verde em cima. 2020, baita temporada do Cássio. 2021, boa temporada do Cássio. 22, o Cássio muito acima, o Cássio fez muito milagre. 23, também acima, o Cássio salvou o Corinthians algumas vezes. 2024, pela primeira vez na carreira do Cássio, a barra vermelha está acima da verde. Significa que o Cássio, sim, tem tomado gols que ele não tomava antes. A bola tem entrado de formas que não entravam antes. O Cássio está, sim, tomando gols que ele não pode tomar. Ele mesmo assume. Bolas defensáveis. Sim, não é uma sensação. Está acontecendo e a estatística está mostrando. Mas esse tirou da sua cabeça, Thiago, é do Cássio? Então vamos comparar o Cássio com outros goleiros para ver como é que os outros se comportam. Vou pegar para vocês o goleiro Alex Muralha. Mentira. Vou pegar o Buffon, Gianluigi Buffon, multicampeão, campeão mundial, campeão pela Juventus, campeão pelo PSG, um dos maiores goleiros da história. Olha o Buffon, 18-19, barrinha verde acima da vermelha, bom para ele, fez uns milagres. Depois, ó, segue ali, sempre a verde acima da vermelha. Olha a 21-22, olha a verde dele, lá em cima. Ele defendeu um monte de bolas que ele não deveria ter defendido. Fez os milagres. Aí chegou na 22-23. E pela primeira vez na carreira dele, ele tomou uns gols que ele não deveria tomar. A barra vermelha ficou acima da verde. E sabe o que ele fez nessa temporada 22-23? Exatamente. Ele pendurou a luva. Então, deixando as sensações de lado, deixando todo o amor que a gente sente pelo Cássio e respeito que a gente tem pela história dele, e ele vai se aposentar o dia que ele se aposentar e vai ganhar uma estátua no Corinthians, eu tenho certeza, a gente tem que falar de bola, de futebol. E o Cássio não está bem. Chegou a hora, sim, na minha opinião, do Cássio se preservar e do Corinthians preservar o Cássio. Está na hora de dar uma chance para o Carlos Miguel. Está na hora agora do Cássio sair um pouco de cena, parar de também botar a cara a tapa o tempo inteiro, de dar tanta entrevista e começar a transição. O goleiro é diferente, vocês sabem disso. Dificilmente um goleiro sai. Quando um técnico assume o time, ele troca de técnico 5, 6 vezes, o goleiro está sempre lá. Às vezes ele é o único que fica no time. Tem os técnicos como o Vojvoda que gostam de mudar goleiro. Mas a imensa maioria dos treinadores nem mexe no goleiro, o cara tá lá direto. A posição de goleiro não se muda rapidamente, é uma transição. E tá na hora de começar a transição do Corinthians. Isso não é demérito nenhum pro Cássio. A história dele é espetacular. Pode ser que daqui a alguns meses ele volte à boa forma e comece a fazer milagres de novo. E tem uma zaga melhor também à frente dele, um time mais bem treinado à frente dele. Pode ser que aconteça. Mas nesse momento, olhando os números, olhando o que tem acontecido, sim, tá na hora do Cássio dar lugar ao Carlos Miguel. Apesar do tamanho do Cássio, uma hora chega para todo mundo e talvez seja a hora do Cássio agora. E esse vídeo aqui só existe, e a gente só tá falando desse assunto, pelo tamanho do Cássio, pela importância que ele tem, pelo atleta que ele é. Ele é muito, muito, muito grande.